E aí chegamos nesse desafio maravilhoso, né? Porque eu falo que quem gosta do que faz é apaixonado e quer sempre coisa nova, né? Veio esse convite aí da Hidrosystem para a gente pegar toda essa rotina que já está estruturada com esses 3 olhares e trazer mais um olhar. Nós vamos colocar um óculos diferente e vamos olhar para a Hidrosystem para falar de um sistema de gestão anti-suborno. Então quer dizer que acontece o suborno? Não. É preventivo. E brasileiro está acostumado a fazer exame preventivo? Não. A gente vai no médico para ver como é que está a saúde ou a gente vai na emergência para tratar a febre que já está lá 3 dias? Né? Então, por isso é que é um tema relativamente novo, mas que traz um pacotinho de coisas legais que podem ser feitas dentro da empresa para garantir que alguém chegue lá e fale assim, caramba, a Hidrosystem tem boas práticas que previnem que vai acontecer um suborno. É alguém falando de mim. É eu chegando e falando assim, olha, a Hidrosystem, meu cliente lá de Salvador, os caras são top. É ética na veia. Então é muito disso, assim, né? A gente já deixar claro quem a gente é, para que a gente veio, né? E quando fala 37.000, a palavra anti-suborno, na cabeça, vamos dizer assim, de um leigo, de uma pessoa de fora, sempre acha que é da Hidrosystem com algum ente privado ou público. Mas tem que olhar para dentro, né, dos nossos processos, né, das pessoas que estão tomando conta dos processos financeiros, da relação entre nós mesmos com nossos fornecedores, nós mesmos, nosso lado, né, nossa engenharia, nossos encarregados. Então, não é só, porque a palavra anti-suborno sempre remete a você estar olhando com o ente internamente também. Sim. Tá certo? E isso você vai, na verdade, dar uma certa garantia de rastreabilidade nas nossas práticas. Né? Alguma coisa que a gente tem hoje, talvez tenha que ter um pouquinho a mais lá de um algo especial para que você garanta que aquele fornecedor realmente que emitiu uma medição para a gente está correto, o volume de areia, de serviço, que não teve pessoas até da própria Hidrosystem, dentro da organização, né? Enfim, né? Usando, né, de meios não legais, e também a gente olha para dentro da gente também. E pode acontecer também por uma questão de conscientização, né? Às vezes a gente está tão acostumado com uma prática errada que ela acaba sendo, na nossa cabeça, tá certo. Pode colocar aí mais não sei quanto de areia, pode colocar um Pode ser pouquinho menos. cultural, Não... familiar, né? Um comportamento que foi aprendido e aí até E aí alguém vem muito a parte conscientizar. quando a gente está nesse momento de implantação, de uma coisa nova, de um tema novo, é você trazer para as pessoas assim, o que é o suborno? Né? Não é só eu oferecer para o meu cliente para ele me dar o trabalho. Né? É a relação com todas as partes interessadas. É a minha com o meu colaborador, é a minha com o meu fornecedor, é a minha com o cara que vai entregar alguma coisa para mim na obra. Então, assim, às vezes ele nem tem um contrato direto, né? Mas ele vai entregar um vigia, né? Isso. O Tomás falou assim, a gente faz contratação de vigias terceirizados. Será que esse cara está facilitando a entrada de alguém dentro do canteiro de obra? Isso aí. E de que forma que está claro para ele que isso não é legal? Porque às vezes o cara fala assim, mas eu só vou ali ver um negocinho, ou eu vou dormir aqui porque eu tô sem lugar para dormir, né? E aí o cara tá achando que tá ajudando, né? Então, assim, deixar claro de fato os conceitos. O que de fato é e o que não é, né? Então, conscientizar é uma das políticas de implementação? Tem mais algumas outras? Quais conscientizar é uma prática. Né? É uma prática para a implantação. A gente começa contando para as pessoas o que é isso e o que vai ser feito. Até porque quando a gente começa a perguntar para ela assim, tá bom, Tomás, mas como é que você faz a avaliação desse contrato? Né? Quando existe uma multa que você acha abusiva, você tenta se relacionar com o cliente antes de falar com a BAL para ver se dá para dar um jeitinho aqui? Aí ele falou assim, você tá achando que eu estou fazendo alguma coisa errada? Né? Então, assim, para evitar esse lugar, né? Esse lugar de vítima e de desconfiança, a gente chega antes e prepara o terreno. Fala assim, lá na Suíça existe essa prática. A gente vai só dar uma olhadinha aqui porque eu quero que você me explique como funciona.
E se tiver alguma coisa que a gente, olhando lá na Suíça, a gente consiga trazer para cá e melhorar o jeitinho que você faz hoje, legal, pode ser. Eu iniciei a implantação numa empresa de transporte coletivo de passageiros. E aí eu entrei numa desses guichês de rodoviária, que compra passagem. Aí as meninas já ficaram todas assustadas. Meu Deus, essa mulher tá achando que eu tô roubando da empresa. Não é possível. A gente aqui tudo controlado, o sistema todo certinho aqui. Como é que eu vou roubar? Como é que eu vou carregar o cartão do cliente que vem aqui e ainda vou botar dinheiro no meu bolso? Aí eu falava assim, gente, não é isso. Eu só preciso entender como é que vocês fazem. E a partir do momento que um dia eu estudei sobre isso, eu vejo se tem alguma brechinha. É igual o Tomás, ele estudou sobre contrato, então ele vai ler aquele contrato e vai ver assim, será que tem alguma brechinha aqui que a gente precisa fechar a porta? E eu vou olhar para a rotina e vou falar, será que tem alguma brechinha aqui que a gente pode fechar a porta? Não, não dá para fechar essa porta aqui. Então, nós vamos colocar uma fechadura. Ou nós vamos treinar. Ou nós vamos falar para a pessoa assim, isso não é legal. Ou a gente vai virar e vai falar assim, isso não é legal e se você fizer... Aí você vai ter uma sanção, você vai ter uma penalidade porque está escrito no Código de Conduta e Ética da empresa, que o jurídico fala para a gente o que a gente pode fazer. Posso mandar embora com justa causa? Sem justa causa? Quantas advertências verbais ou escritas? Porque se a gente... Quando tem um valor que é muito alto, como acontece aqui, a gente tem vontade de mandar todo mundo embora na primeira. E ele fala assim, pode não, né? Então, assim, tem que vir esse ok também do jurídico, sabe? Então, você perguntou, a conscientização é uma prática. Depois, a definição de procedimentos e de rotinas. A definição de sanções e penalidades com base em condutas que não têm a ver com o nosso negócio. Que não tem a ver com os nossos valores. Ok? E pegando esse gancho, a questão da conscientização e do olhar, né, interno, né? Que a Bal também falou. Hoje na Hidrosystem, isso eu acompanho desde o início, o engenheiro ele precisa confiar no orçamento. Ele não precisa se preocupar se o fiscal dele é bom ou é ruim, é isso ou é aquilo. A única preocupação dele é fechar um orçamento, né, que seja adequado àquela contratação e não, enfim, ficar refém de um fiscal bom ou fiscal ruim. Você fala isso pela convicção que se tem da cultura que foi gerada e que ele tá ali já imerso e sendo essa pessoa confiável. A Hidrosystem, né, ainda mais, né, agora com esse trabalho que vai ser realizado, ela, desde o início, ela trabalha para entregar o que ela foi contratada para entregar, independente de você ter ali na ponta um fiscal que está mais acostumado com práticas mais antigas, vamos chamar assim, né? Se o orçamento foi feito e foi bem feito, todas as obrigações contratuais da Hidrosystem vai cumprir, de um modo que a ponta... ela não vai ter meios, né, vamos dizer, de me punir ou de me causar algum tipo de prejuízo. Isso é um controle, é um tipo de controle não financeiro que a gente implanta dentro da empresa. Então, assim, se eu tenho rigor no controle do orçamento, não tem como eu ter brecha para o outro me solicitar ou sugerir uma prática que não condiz com os meus valores. É mais ou menos isso. Eu quero saber quais os principais objetivos desse sistema antissuborno. Os principais objetivos: prevenir as práticas de suborno, promover uma cultura de integridade, né, ou reforçar a cultura de integridade, de transparência e de conformidade. Conformidade com a legislação, conformidade com os requisitos do meu cliente expressos e escritos em um contrato que alguém um dia assinou falando que ia cumprir, né? Então, ela está muito baseada nisso. E é o que eu sempre digo, a partir do momento que você tem uma certificação, você dá confiança para outra parte interessada. Então, ninguém vai ter medo de falar assim, minha empresa contrata a Hidrosystem. As pessoas vão ter orgulho de dizer,
Nós temos como um dos nossos parceiros a Hidrosystem nesse projeto específico, porque eles têm padrões elevados, padrões certificados por alguém que falam que eles têm qualidade, saúde e segurança, meio ambiente e práticas e rotinas anti-suborno. Posso tentar uma prática não condizente com a Hidrosystem? Posso, mas vai estar tão amarradinho que não vai ter jeito. E, às vezes, a pessoa não vai nem tentar, porque lá no site da empresa já vai ter o certificado. E vai falar assim, como assim? Eu estava indo lá hoje fazer uma visita para o Abal e agora tá essa surpresa aqui, né? Então não vai ter surpresa. É aquilo que a gente fala assim, não tem surpresa. Quando você tem um padrão especificado, um padrão específico, quando você segue uma norma, não tem surpresa. Né? Então, acho que esses são os principais objetivos aí. E um pouquinho contribuindo aqui e pegando muito a parte também da legislação, essa versão da norma, ela foi feita em 2000, ela foi emitida em 2016, tá? E ela tomou uma força com a lei anticorrupção, que é a 12.846, que é de 2013, que veio com o mensalão. Né? Então, assim, a gente teve esse marco na história brasileira, que chamamos de mensalão, né? E isso, em 2013, se tornou uma legislação e que você precisa atender. Como é que você fala assim, eu tenho uma lei anticorrupção? Tá, você tem. Mas se ninguém fiscaliza, talvez eu nem precise atender. Mas e como é que eu faço com que isso se torne uma prática que seja boa para minha empresa? E que eu mostre para todo mundo assim, não estou afim disso. Eu busco uma certificação. Então, além de você ser certificado por uma norma que você escolheu ter, você, de quebra, atende uma legislação que é não específica para o seu negócio, mas vigente e aplicável para o seu negócio. Tá? Muito bom. Agora, essa ISO 37001 garante que a empresa não pratica suborno? Será que dá para garantir, Abal? Não. Vai prevenir, vai dar todos os meios para que não aconteça. Se eu correr todo dia, e é mentira, tá? 5 quilômetros, vai garantir que eu não vou ter doença nenhuma? Então, é tipo isso, sabe? Eu posso ter práticas saudáveis, eu posso comer certinho todo dia, eu posso correr 5 quilômetros, mas não vai garantir que eu não vou infartar no final do dia, não vai garantir que eu vou morrer tarde, né? Ou que eu não vou ter nenhuma doença. Então, é muito no campo da prevenção. Essa norma, ela é preventiva, ok? A mesma coisa que a gente tem, né, com a 45.001, quando a gente fala de saúde e segurança ocupacional. Eu posso garantir que a gente não vai ter acidente de trabalho? Não, infelizmente não. Porque atrás daquela atividade tem a pessoa. Eu posso dar o EPI, eu posso dar o cinto, eu posso dar o uniforme e a pessoa chegar naquele dia e não usar o capacete. Aquele dia ela não usar o cinto. Porque ela vai falar assim, é rapidinho que eu vou subir ali. E é no rapidinho que você cai de 3 metros de altura, porque você subiu para pendurar uma faixa na frente da tua empresa e você caiu. E aí o técnico de segurança vai ter que ir lá, só catar o que sobrou de você e devolver para sua família. É isso aí. E é o risco do negócio. É o risco hoje que o Abal decidiu abraçar. Então, ele prefere dar EPI para todo mundo. O que não garante que a nossa pecinha lá atrás vai usar aquele dia. Mas a gente vai prevenir de todas as formas para que isso não aconteça. E minha luta interna dentro da Hidrosystem é que uma boa parte de alguns gestores, de pessoas, entendem que isso aí é custo, né? Não é investimento. Tá certo? E quando você deixa, no caso da Hidrosystem, nós temos mais de 350 pessoas, equipes na rua. Quando falta uma pessoa dessa por um acidente de trabalho, eu estou parando, sei lá, centenas de vazamentos por dia ou de serviços de vazamento por dia que vão ficar pendentes e vão trazer transtorno para alguém aqui da cidade. Então, se eu faço com que aquela pessoa não tenha um acidente previno,
é menos custo para mim também, não há dúvida, mas eu estou preservando a vida. Então, mas na verdade, você está dando investimento.